de ontem, nós vimos várias propriedades do campo de Dirac, que eu vou resumir para vocês. Então, segundo a teoria de campos, campo de Dirac, ou campo fermiônico, ou campo espinorial, em princípio são todos sinônimos. Ficou aquela dúvida sobre o gama 5, né? Realmente a representação em que o gama 0 é 0, 1, 1, 0, o gama i são 0 menos sigma i e 0, o gama 5 definido com o i, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3 é diagonal, é 1, 0, 0 menos 1, né? Então nessa base a quiralidade é mais facilmente visível. Então o campo fermiônico ele é um objeto com 4 componentes, psi1, psi2, psi3 e psi4, que não pertencem à álgebra dos números reais, mas formam uma álgebra de Grassmann, né? Psi-A com psi-B é menos psi-B com psi-A. Eles anticomutam entre si sob multiplicação. É bom falar também para quem já estudou um pouquinho do campo de Dirac que existe uma outra formulação em que eu uso espinores de 2 componentes, né? Em vez de trabalhar com um espinor de 4 componentes, eu posso trabalhar com espinores de 2 componentes. E nesse caso eu vou precisar 2 espinores, né? 2 espinores de 2 componentes que são usualmente denotados por psi esquerdo, que tem 2 componentes, psi esquerdo 1, psi esquerdo 2, e um psi direito, left e right em inglês, psi R1, psi R2, né? Às vezes você pode usar uma representação em que com espinores de Weyl também, existe uma outra representação de espinores de 2 componentes que são escritas em termos de espinores de Weyl. Então, dependendo do livro que vocês forem estudar o campo de Dirac, vocês podem encontrar pelo menos essas 3 formulações, né? Formulação original do Dirac com 4 componentes, uma formulação mais moderna que usa a decomposição em esquerda e direita, que é útil para descrever o modelo padrão das partículas, ou então em espinores de Weyl. Nesse curso eu estou optando pela formulação original do Dirac, em termos de espinores de 4 componentes. Então a gente também tem que definir o adjunto de psi. O adjunto de psi é o psi barra, definido como psi daga gama 0. Então, se o psi é uma matriz coluna, o psi barra é uma matriz linha. E com isso, eu construí a lagrangiana a ação de Dirac. Então, a ação de Dirac é d4x, psi barra i d slash psi mais m psi barra psi. Mais m psi barra psi. Onde d slash é uma abreviação, né? D slash significa gama mi de mi, abreviação para gama mi de mi. Então essa é a ação do Dirac para um férmion de massa m. E a equação de movimento que nós obtemos a partir dessa equação é I d slash psi mais m psi igual a 0. E para o espinor adjunto é I d mi de psi barra gama mi menos m psi igual a 0. Então são as equações de movimento
se a gente trata psi e psi barra como campos independentes. Esse campo, ele tem uma invariância de fase, né? Então tem uma invariância de fase, o que leva a gente a pensar que esse espinor, tem carga elétrica. A invariância de fase é psi endo psi' igual a exponencial de I alfa psi, né? E psi barra linha indo em exponencial de menos I alfa psi barra com alfa real. Então isso me dá uma transformação de fase e eu posso calcular, né? Se tem uma invariância de fase, existe uma corrente conservada, e essa corrente ela é I psi barra gama min psi. Então tem uma corrente conservada. Muito bem. Eu disse também que a gente pode introduzir, pode impor uma condição, né, nessas 4 componentes que definem o campo de Dirac. Eu posso impor uma espécie de condição de realidade para diminuir o número de componentes independentes, né? Vejam que eu tenho 4 componentes complexas independentes, tem muitos graus de liberdade aí. Então eu posso impor a condição de Majorana, né? Que é psi estrela igual a gama 2 psi. Isso reduz a metade o número de graus de liberdade, né? Reduz a metade o número de graus de liberdade. E esse espinor que obedece a essa condição é conhecido como um espinor de Majorana. Então, se o espinor satisfaz essa condição, ele é um espinor de Majorana. E se a gente calcula essa corrente, né? Se a gente calcula a corrente, a gente vai ver que essa corrente é zero, porque para um espinor de Majorana, né? Para espinores de Majorana, psi barra gama mi psi é sempre zero, né? Essa é uma propriedade algébrica dos espinores de Majorana. Muito bem, então isso significa que enquanto um espinor de Dirac, né? Um espinor de Dirac é carregado, o espinor de Majorana é neutro, não tem carga elétrica. Então eu posso ter espinores com carga elétrica, se forem espinores de Dirac, posso ter espinores sem carga elétrica, se ele for um espinor de Majorana. Ok? Muito bem. Existe uma outra transformação que a gente pode detectar naquela ação, que é a transformação quiral. Ou uma invariância quiral. Então, primeiro eu vou dar a transformação. Tem uma transformação quiral, que é fazer psi' igual a exponencial de I alfa, gama 5 psi, né? Novamente com alfa real. Então isso define uma transformação quiral. Eu multiplico essencialmente o psi pelo gama 5. O psi barra, né? Psi barra linha, que é psi linha daga gama 0, vai ser exponencial de I alfa gama 5 psi daga gama 0. E isso é igual, a gente tem que usar as propriedades de hermiticidade
do gama 5, né? Lembrem-se que eu escolhi o gama 5 para ser hermitiano. Gama 5 daga igual a gama 5. Então, quando eu atuo com o daga aqui no gama 5, vai dar ele próprio. Só troca o sinal só troca o sinal do i. Então, isso vai me dar psi daga exponencial de menos i alfa, gama 5, gama 0. Ok? Então, vocês vejam, né? Quando eu aplico o hermitiano conjugado, eu tenho que trocar a ordem, porque são matrizes, né? Então, é psi daga. Isso daqui, essa exponencial, é uma matriz, né? Exponencial de uma matriz é uma matriz. Muito bem. Então, para mim recobrar um psi baja, eu posso multiplicar por gama 0, né? Lembrem-se que, esqueci de escrever aqui, a álgebra de Dirac me diz que gama mi, o anticomutador de gama mi com gama ni é 2 eta mini. Ok? Então, se eu faço mi ni igual a 0, né? Se mi ni igual a 0, então eu tenho gama 0 mais gama 0 igual a 2 eta 0, 0. Ou seja, gama 0 ao quadrado é igual a 1. O que também deveria ser fácil de ver aqui, né? Quer dizer, aqui a gente poderia suspeitar que gama 0 ao quadrado é 1 apenas nessa representação, mas se eu faço dessa maneira, vocês veem que gama 0 ao quadrado é igual a 1 como consequência da álgebra, isso é independente da representação. Muito bem, então eu posso colocar um gama 0 ao quadrado aqui, psi daga gama 0, exponencial de i menos gama 5, gama 0, e isso vai me dar psi baja, né? Isso aqui me dá psi baja, gama 0, exponencial de menos i, gama 5, gama 0. Ok, então agora a gente tem que calcular quanto vale esse produto aqui. Quanto é que vale o produto gama 0, exponencial de menos i, gama 5, gama 0. Então, para mim calcular essa exponencial, eu vou expandir a exponencial, vai me dar 1 menos i gama 5, esqueci o alfa, esqueci um alfa, né? Que está faltando um alfa. Alfa menos i alfa. Então aqui vai me dar i alfa gama 5 mais 1 sobre 2 fatorial de i alfa gama 5 ao quadrado, mais etc, gama 0. Bom, vamos escrever mais um termo, né? Vamos escrever mais um termo. Mais 1 sobre 3 fatorial i alfa gama 5 ao cubo, mais etc, gama 0. E aí vocês veem que isso daqui vai me dar 1 menos i alfa gama 5. Lembrem-se que o gama 5 ao quadrado é igual a 1, né? Novamente, isso se você quadra o gama 5, você vê que isso vai dar 1. Mas isso também é independente da representação. Gama 5 ao quadrado tem essa propriedade, né? É hermitiano e o quadrado dele é igual a 1. Então vocês já estão vendo o que vai dar, né? Aqui vai me dar mais gama 5 ao quadrado é igual a 1, dá 1 sobre 2 fatorial de alfa, mais aqui gama 5 ao quadrado é igual a 1, só sobra um gama 5. Dá 1 sobre 3 fatorial de i alfa ao cubo vezes o gama 5, etc, gama 0. Muito bem. Além disso, o gama 5, não escrevi aqui, mas escrevi na aula passada, né? O gama 5 anticomuta com o gama mi. É uma propriedade geral. Gama mi, gama 5 anticomuta. Então, o que vai acontecer, né? O que vai acontecer é que se eu quiser passar esse gama 0 para o outro lado,
né? Eu passo o gama zero para o outro lado, vai dar gama zero ao quadrado, né? Ele comuta com 1, anticomuta com o gama 5, troca o sinal, I alfa gama 5. Aqui tem a matriz de identidade, ele comuta 1 sobre 2 fatorial de I alfa ao quadrado. Aqui ele anticomuta, vai dar menos 1 sobre 3 fatorial de I alfa ao cubo, gama 5, etc. O gama quadrado é igual a 1, gama quadrado é igual a 1, portanto vai me dar essa soma que está aqui entre parênteses. E nessa soma vocês veem que esse termo aqui, né, aqui aparece o sinal de mais, aqui aparece o sinal de mais, esse menos pode ser colocado aqui dentro, né? Na primeira linha tinha que ser menos. Eu acho, aqui é mais, ali é menos gama 5, né? Aqui é menos, né? Aqui não faz mal porque é quadrado, aqui é menos, faltou esse menos. Devia estar com menos, né? Oi? Esse termo aí não devia estar com menos. Esse daqui? Não, o outro, direito. Então, esse tá, aqui tem o menos, eu coloquei agora, né? Então eu coloco o menos agora, então aqui vai ficar menos, ok? Então, na hora em que eu anticomuto, fico com sinal de mais. Então vocês veem que o que está aqui dentro de parênteses é simplesmente a exponencial de mais I alfa gama 5. Exponencial de I alfa gama 5. Então gama 0, exponencial de menos I alfa gama 5. Gama 0, só troca o sinal. Então isso daqui vai me dar psi barra exponencial de I alfa gama 5. Então a psi barra linha se transforma exatamente igual ao psi, né? Exatamente igual. Enquanto que numa transformação de fase existe uma troca de sinal. Essa troca de sinal é crucial para essas coisas. Então a gente tem que ver agora se essa transformação leva a uma invariância da ação, né? Tem que ver se isso leva a uma invariância da ação. Então a gente tem que testar se fazendo essa transformação no termo cinético e no termo de massa, a ação continua a mesma. Então vamos fazer essa transformação no termo, no primeiro termo da Lagrangiana. Eu vou precisar de... Posso apagar isso aqui? Todo mundo copiou? Então vamos calcular o que é psi barra linha e de slash psi linha. Ok? Então isso vai me dar o quê? Isso vai me dar psi barra linha é psi barra exponencial de I alfa gama 5. E de slash exponencial de I alfa gama 5 vezes psi. Então eu tenho que saber quanto é que dá isso daqui. Como é que isso daí? Isso daí vai me dar I de slash ou não. Então o que eu tenho que fazer é essencialmente calcular o comutador, por exemplo, desse d slash com essa exponencial. Tenho que calcular o comutador de gama 5 com a exponencial de I alfa gama 5. Ok? Então para calcular isso, vamos expandir a exponencial de novo. Gama mi 1 mais I alfa gama 5 mais 1 sobre 2 fatorial de I alfa gama 5 ao quadrado, mais 1 sobre 3 fatorial de I alfa gama 5 ao cubo, etc. Então eu quero passar o gama mi para o outro lado, né? Então ele comuta com o 1, então vai dar 1. Gama mi com gama 5 anticomuta, menos I alfa gama 5. Aqui vai me dar gama 5 ao quadrado, que é 1. Então ele comuta com esse termo. 1 sobre 2 fatorial de I alfa gama 5 ao quadrado. Gama 5 ao cubo é gama 5. Então ele vai anticomutar. Ganha um sinal de menos. Menos 1 sobre 3 fatorial de I alfa gama 5 ao cubo. E aí vocês já estão vendo o que acontece, né? O gama mi passou para o outro lado. Então quando o gama mi passa para o outro lado, eu tenho uma exponencial de menos I alfa gama 5 gama mi. Muito bem. Então se eu quero calcular exponencial de I alfa gama 5 d slash
exponencial de Iα gama 5, né? Então, esse gama mi com essa exponencial, dá exponencial do outro lado, que cancela com essa exponencial, e sobra, quer dizer, vai dar exponencial de Iα gama 5, exponencial de menos Iα gama 5 d slash. Então, vocês estão vendo que esse termo aqui é invariante por essa transformação. Psi barra e d slash psi. Ok? Então, uma transformação quiral deixa o termo cinético da lagrangiana de Dirac invariante. É uma invariância dessa parte aqui. Agora vamos ver o termo de massa, né? Vamos ver o termo de massa. Então, o termo de massa é m psi barra linha psi, né? Então, psi barra linha se transforma dessa maneira, o psi' se transforma da outra maneira e as exponenciais não se cancelam. Isso me dá exponencial de 2Iα, me dá psi barra, exponencial de 2Iα gama 5 psi, que é diferente de m psi barra psi. Então, uma teoria com férmions massivos não tem invariância quiral. Vocês estão vendo, né? Nem sempre uma simetria que... nem sempre uma transformação que é simetria de uma parte da lagrangiana é simetria da outra. Isso acontece frequentemente. A gente tem que testar todos os termos da lagrangiana. Então vocês vejam que a ação de Dirac, né? A ação de Dirac é invariante por transformações quirais, por uma transformação quiral, se m for igual a zero. Só no caso sem massa. Então, férmions sem massa são, além de serem invariantes pela transformação de fase, eles são invariantes pela transformação quiral, né? Veja que a transformação de fase, ela deixa isso daqui invariante, né? Não tem nenhum problema com a transformação de fase no termo de massa, mas a transformação quiral não. Certo? Bom, independente de ser uma simetria ou não, eu posso aplicar o teorema de Noether para essa ação aqui. E vou encontrar uma corrente de Noether, já que pelo menos esse termo aqui vai ser invariante. Então, se eu faço a transformação quiral, a corrente que eu obtenho, a corrente de Noether, para a transformação quiral, vai ser Jmi igual a psi barra I gama mi gama 5, I gama mi gama 5 psi. Essa é a corrente de Noether, né? Qualquer transformação dá origem a uma corrente de Noether, né? Se a ação é invariante pela transformação, então a corrente é conservada. Ok? Então a corrente é conservada. Então, se a gente calcula a conservação dessa corrente, se eu calculo dmi Jmi, isso está na lista de exercícios, vocês vão obter que dmi Jmi... eu não copiei quanto é que dá. É m vezes alguma coisa, que eu não sei quanto que é, eu não vou colocar porque eu... né? É m vezes alguma coisa, que só vai ser igual a zero se o m for igual a zero. Deixa eu ver se eu coloquei na lista. Alguém está com a lista aí? Eu acho que eu não coloquei na lista não, né? Deixa eu ver a lista. Lista de hoje. De hoje. Quem está com a lista de hoje? Só você que pegou? Não, ficou. Me dá um gesto, então. Aí, obrigado. Eu não dou a expressão da... Eu só peço para mostrar que ela é conservada no caso sem massa. Eu não dou a expressão. Então, vocês têm que calcular isso daqui, né? Você tem que calcular dmi Jmi e mostrar que ela é m vezes alguma coisa, né? Então, a corrente só é conservada se a massa for zero. Porque se a massa for zero, então a transformação quiral é uma simetria da ação. Tá claro?
Então a coisa funciona assim, vocês podem definir um monte de transformações na ação, algumas vão ser conservadas, outras não, e as que forem, algumas vão ser invariâncias da ação e outras não, e as que forem invariância da ação, necessariamente vão ter uma corrente conservada. Muito bem. Como no caso do campo escalar, eu posso inventar lagrangianas para mais de um campo de Dirac. Posso ter vários campos de Dirac. Então, se eu tenho n campos de Dirac, psi A de x, com A variando de 1 até n, eu posso trivialmente generalizar a lagrangiana de Dirac para esses n campos. A lagrangiana de Dirac vai ser uma soma com A variando de 1 até n, de psi barra A e d slash psi A mais m psi barra A psi A. Ok? Simplesmente tenho n cópias do campo de Dirac. E assim como no caso escalar, que a gente tinha uma simetria de rotação entre os campos escalares, eu posso rodar, eu posso rodar um desses campos psi A nos outros. Vou ter uma simetria de rotação nos campos psi A. Mas aí tem uma diferença crucial. Tem uma diferença crucial porque este campo psi A é complexo. Esse campo é complexo. São números grassmannianos, mas são números complexos. Não são campos reais. Então, quando a gente faz uma rotação, da forma delta de psi A igual a um epsilon AB psi B, faz uma rotação, esses parâmetros podem ser complexos agora. Se eu tivesse campos reais, o parâmetro da rotação tem que ser real, por consistência. E isso me leva ao grupo SON. Agora, eu tenho uma transformação em campos complexos. Então, esse parâmetro pode ser complexo. E as rotações do plano complexo vão dar... O plano complexo, isso não é um plano complexo, mas as rotações com parâmetros complexos vão dar como grupo de simetria o grupo unitário. Grupo especial unitário em n dimensões. Formado por matrizes n por n, unitárias e de determinante 1. Então, se a gente quer a transformação mais geral, a gente tem que pegar o grupo unitário, porque, nesse caso, os parâmetros não têm que ser reais. Então, essa é a única diferença que acontece quando eu considero campos de Dirac e eu comparo o resultado com o campo escalar. Em geral, a gente usa campos escalares reais, o grupo de simetria interna é SUN. Quando eu uso campos complexos, como no caso de Dirac, o grupo de simetria interna passa a ser SUN. Ok? Muito bem. Muito bem. Alguma dúvida? Então, vamos fazer uma pequena aplicação disso. E vamos fazer uma pequena aplicação e explorar. Fala. Tem alguma interpretação mais ou menos geométrica para o que é uma transformação Quirál? A transformação Quirál está relacionada com transformações de paridade, mas está relacionado mais com transformações que não são contínuas, Existe uma outra coisa que eu estou omitindo completamente desse curso, que são as transformações discretas, Todas essas transformações que a gente vem estudando, seja ela transformação de Lorentz, translação, simetria interna, são transformações contínuas. São transformações contínuas, porque os parâmetros, vamos chamar genericamente o parâmetro de epsilon, A transformação vai ditar a estrutura de índices desse epsilon. Esse parâmetro varia continuamente. A única coisa é que eu sei que ele é um número pequenininho. Mas é um número. O que acontece é que existem outras transformações que não operam de forma contínua, Ele é contínua porque
Usualmente a gente escreve a transformação desta forma, ΔF, ΔΦ igual a εφ, ou seja, φ' é igual a φ mais εφ. Então você vê que se esse ε é igual a zero, isso corresponde à transformação identidade. Eu tenho φ' igual a φ. E aí, à medida que o ε vai crescendo, eu estou me distanciando da identidade. Então, é uma operação contínua. É uma operação que me distancia da identidade de forma contínua. Existem outros tipos de transformações que não fazem isso, que são as transformações discretas. As transformações discretas. Que são operações que vocês conhecem, né? Por exemplo, uma operação discreta é a operação de inversão temporal. Inversão temporal. Né? O que é inversão temporal? Você faz t indo em menos t. Você faz t indo em menos t. Isso é uma simetria da ação. Pega o caso da mecânica, né? L é 1/2 de mx ponto ao quadrado menos v de x. Né? Como a derivada temporal aparece ao quadrado, se eu faço t indo em menos t, esse termo continua o mesmo. Tá certo? É uma simetria da ação. É uma simetria da ação, mas ela não pode ser analisada dessa forma, porque não é uma simetria contínua. Né? Eu não posso partir, né? A minha transformação é t' igual a menos t. Essa transformação ela não está conectada à identidade. Porque eu não posso começar da identidade com ε igual a zero até chegar a um ε finito. Você vê que não tem nenhum parâmetro, é simplesmente fazer t indo em menos t. Não posso colocar um ε aqui, porque aí não é uma simetria da ação. Né? Não é uma simetria da ação, porque se eu faço isso, dt' vai ser igual a menos 1 sobre ε d dt. Se eu coloco na lagrangiana, ela não vai ser igual à lagrangiana original. Vai ter um ε ao quadrado a mais. Então isso aqui só vai ser uma simetria da ação se ε for igual a 1. E não tem como conectar t' com t, escrever t' igual a t mais alguma coisa, né? Alguma coisa aplicada a t que me dê menos 1. Não existe essa transformação. Por isso ela é uma transformação discreta. Ela não é uma transformação contínua. Ela não está, né? Não está conectado com a transformação identidade. Uma transformação identidade. Então existem outras transformações. Por exemplo, transformação de paridade. É outra transformação no espaço-tempo que é discreta. Paridade. Na transformação de paridade, o que você faz? Faz x indo em menos x, y indo em menos y, z indo em menos z. Ok? Então você vê que o termo cinético é invariante. O termo cinético é invariante. Né? O potencial vai ser invariante ou não, vai depender. Se for um potencial sempre quadrático, né, ou tiver só potências pares de x, então ele vai ser invariante. Se tiver potências ímpares, ele não vai ser invariante. Ok? Então existem essas transformações de paridade. E a transformação quiral, apesar de ela estar conectada com a identidade, né, é uma transformação contínua, a transformação quiral. Né? Mas a gente entende melhor ela no contexto de uma transformação de paridade. Ela está associada com transformações de paridade. Né? E a gente vê isso porque a gente pode... Lembre-se que eu falei para vocês, né? Lembre-se que eu defini um campo escalar. Lembre-se que eu defini um campo escalar como sendo um campo tal que φ' é igual a φ. Esse é o campo escalar. Né? Mas, na verdade, eu estou excluindo dessas transformações aqui, né? Isso é verdade quando eu faço uma transformação de Lorentz. Né? Então, sob uma transformação de Lorentz, se φ' é igual a φ, é um campo escalar. Mas eu não estou dizendo nada sobre as transformações de paridade. Ok? Então, se eu levo em conta as transformações de paridade, a gente vê que tem uma certa degenerescência aqui. Né? Se eu levo em conta as transformações de paridade, então eu posso ter
a seguinte condição, né? Então, sobre paridade, agora sobre uma transformação de paridade, φ' pode ser mais φ, ou φ' pode ser menos φ. Né? Sobre uma transformação, ou escalar não, transformação de Lorentz. Sobre uma transformação de Lorentz, combinado com uma transformação de paridade, pode acontecer agora isto. Né? Então, se φ' for igual a φ, eu mantenho a nomenclatura, isso é um campo escalar. Mas se φ' vai em menos φ, eu chamo isso daqui de pseudo-escalar. Pseudo-escalar. Há uma pequena diferença entre essas transformações. O que acontece com o gama 5? Né? Se a gente pega psi barra psi, a gente pega o psi barra psi e faz uma transformação de paridade, né? Psi barra linha, psi linha, então vai acontecer a mesma coisa. Isso daqui vai acontecer a mesma coisa não, isso vai ser psi barra psi, vai ser um escalar. Mas se eu faço a transformação de paridade em psi barra linha, gama 5 psi linha, isso vai ser menos psi barra gama 5 psi linha. Menos psi barra gama 5 psi. Isso aqui vai ser um pseudo-escalar. Um pseudo-escalar. Então a transformação, a aparição de um gama 5 está relacionado com a simetria de paridade. Está relacionado com a simetria de paridade. Então é uma espécie de transformação de paridade, mas contínua. Mas não é a transformação de paridade. Mas através do gama 5 você está obtendo informações sobre como os campos se transformam por uma transformação de paridade. Então por isso que essa transformação quiral é importante nas interações fracas. Né? Porque nas interações fracas há a violação da paridade. Então esse gama 5 é essencial compreender o papel do gama 5 nas interações fracas. Já nas interações fortes, quando você trabalhar com quarks, você tem invariância de paridade e em geral não tem nenhum gama 5 aparecendo na teoria. Ok, pessoal, mais perguntas? Muito bem, então vamos falar sobre supersimetria. A gente sempre aprendeu que bósons são objetos completamente diferentes de férmions, né? Bósons são diferentes de férmions. Bom, por quê? Porque bósons gostam de viver junto, né? Satisfazem a estatística de Bose-Einstein. Você pode encher um copo com bósons que todos eles vão ficar lá embaixo no estado fundamental e ninguém vai reclamar. Se a gente tenta colocar um monte de férmions juntos, a estatística de Fermi-Dirac me diz o quê? Só um férmion vai estar no estado fundamental. Ele não vai ter mais nenhum companheiro perto dele. Todos os outros têm que ocupar estados diferentes. Ok? Então os férmions não gostam de viver juntos. E, portanto, eles são, obviamente, partículas com comportamento completamente diferente. Né? Bósons têm spin inteiro. Bósons têm spin inteiro. Né? Por exemplo, o fóton tem spin 1. E férmions têm spin semi-inteiro. O elétron tem spin meio. Então, eles são praticamente objetos irreconciliáveis. Né? Não há como a gente tentar estabelecer alguma simetria entre bósons e férmions. Então essa era a crença até a década de 70, quando de repente, né, estudando teoria de cordas, se descobriu que é possível formular uma teoria que seja invariante pela troca de bósons por férmions. Né? Então vocês imaginam, vocês têm uma teoria que tem bósons e tem férmions, e de repente você descobre uma simetria que troca bósons e férmions e deixa a teoria totalmente equivalente. Né? Uma simetria da teoria. Essa simetria, pela troca de bósons e férmions, é exatamente a supersimetria.
né? Então foi uma teoria que foi descoberta, quer dizer, essa simetria foi descoberta na década de 70 e causou um enorme furor. Ela existe na natureza? Até agora não foi detetado, né? A gente sabe que, a gente vai ver quais são os requisitos para uma teoria ser supersimétrica e vocês vão entender por que o nosso mundo não é supersimétrico. Mas ela pode ser descoberta a altas energias, né? Existe uma esperança de que a supersimetria possa ser descoberta no LHC. Em geral, eu não vou falar sobre quebra de simetria, mas é possível que a gente tenha simetrias que não se manifestam a baixas energias, mas se manifestam a altas energias. Então, é muito provável, a gente sabe que o modelo padrão das partículas elementares não é um modelo completo, ele tem que ser modificado, e a principal modificação que tem sido feita é a incorporação da supersimetria. Então, é provável que no LHC sejam descobertas algumas partículas supersimétricas. Mas como é que mas o que significa essa simetria entre bósons e férmions? Como é possível mapear um objeto bosônico num objeto fermiônico? Bom, eu vou apresentar para vocês o modelo supersimétrico mais simples que existe e que envolve apenas um campo escalar, é um modelo com, dois campos escalares, é um modelo com dois campos escalares e um campo de Dirac. E um campo na verdade não é um campo de Dirac, é um campo de Majorana, né? É um campo fermiônico sem carga. Então, a lagrangiana desse modelo vai ser um meio dmi-A, um dos campos escalares, mais um meio dmi-B, que é o outro campo escalar, mais a lagrangiana para o campo de Majorana, I d/C. Ok? Eu posso adicionar termos de massa, né? Posso adicionar mais, eu não vou escrever todos aqui, mais termos de massa, né? E posso dar massa para o A, para o B, e tenho que adicionar termos de interação também, senão isso não vai fazer sentido, né? Mais interações. Né? Por exemplo, posso ter um potencial para o A, um potencial para o B, um potencial que mistura A com B, e posso ter interações entre A, B e o campo de Majorana. Muito bem. Quais são as simetrias desse modelo, né? Então, vamos analisar só o termo cinético, né? Vamos pegar só essa parte aqui. Depois a gente vê o que acontece com os outros termos, né? Pegar só essa parte aqui. E vamos ver quais são as simetrias. Alguém pode identificar algumas simetrias de imediato? Você já tem condições de fazer isso. Alguém vê alguma simetria? Nada? Simetria quiral. Simetria quiral. Ok. Então, se não tiver termo de massa para o férmion, né? Se não tiver massa, se a massa do férmion for igual a zero, então tem simetria quiral. Mas tem simetrias mais básicas, pessoal. Qual é a simetria mais básica? Invariância de fase. Ok, tem uma invariância de fase? Aqui tem uma invariância de fase, né? Que é φ barra φ. Aqui tem uma invariância de fase? Na aula passada a gente discutiu isso, né? Se eu tenho dois campos reais, eu posso formar com esses dois campos reais o quê? Um campo complexo, né? Só fazer φ igual a A mais IB, φ estrela igual a A menos IB, e isso daqui vai ficar o meio dmi φ estrela. Ok? Se eu tenho dois campos reais, né? Então eu posso sempre reescrever como um único campo complexo que vai aparecer na forma φ estrela, e eu tenho uma invariância de fase. Então eu tenho uma simetria de fase. Ótimo. O que mais? Lorentz, né? Lorentz, puxa vida, ó.
Está aqui, dmi a mi. Isso aqui tem invariância de Lorentz, a gente já viu isso. Aqui também, aqui também. Tem simetria de Lorentz. Simetria de Lorentz. O que mais? Translação. Simetria de translação. E a nova simetria que eu estou falando. Ela tem supersimetria. Né? Ela tem simetria, não vou escrever, vai ficar redundante, né? E tem supersimetria. Então, o que é a supersimetria? Como é que eu posso, nessa ação, descobrir uma transformação que muda bósons e férmions, né? A transformação é essa daqui. Delta A igual a epsilon barra psi. Delta B igual a epsilon barra 5 psi. E delta psi igual, tem que achar o fator certo, é gama mi epsilon dmi A mais I gama mi gama 5 epsilon dmi B. Né? É complicado mostrar que a ação é invariante por essa transformação. É bastante complicado, mas é factível. Mas por ser muito complicado, eu não coloquei na lista de exercícios. Quem tiver coragem, quem tiver um pouquinho mais de experiência, deve tentar mostrar que esta ação aqui é invariante por essas transformações. Mas aí, se vocês olharem direitinho, vocês percebem que tem alguma coisa estranha nessas transformações. Né? Tem alguma coisa estranha, porque, pega a primeira transformação, né? Deste lado, eu tenho um bóson. Variação de um bóson é um bóson. Ok? Então, isso aqui tem que ter estatística bosônica. Do outro lado, eu tenho um férmion. Do outro lado, eu tenho um férmion. Para ele ser um férmion, lembre-se que o férmion tem 4 componentes. Então, isso, na verdade, tem que ser escrito como epsilon barra alfa, psi alfa. Mas um objeto que tem um parâmetro epsilon que tem um índice fermiônico, necessariamente tem que ser um férmion. Ok? Então, essa combinação de férmion com férmion realmente me dá um bóson. Isso aqui vai ter estatística bosônica. A mesma coisa vale para essa transformação aqui. Para essa daqui, olha, eu tenho uma transformação no férmion. Férmion vira no férmion. Deste lado, eu tenho um bóson A, mas a gente já sabe que este epsilon é fermiônico. Ele tem um índice fermiônico. Então, um bóson vezes um férmion, a estatística disso daqui vai ser estatística fermiônica. Então, a estatística desse lado é fermiônica, a estatística desse lado é fermiônica. Então, isso só é possível se o parâmetro da transformação epsilon for um férmion. Né? Se for um número que pertence a uma álgebra de Grassmann. Então, isso tinha passado batido até a década de 60. Ninguém nunca pensou em propor uma transformação com um parâmetro que fosse fermiônico e que gerasse uma simetria de uma ação. Então, a supersimetria nada mais é do que isso. É uma transformação, né, para uma lagrangiana que envolve bósons e férmions, mas cujo parâmetro da transformação é fermiônico. Né? Todos os parâmetros que a gente trabalhou até agora, que eu já paguei, são todos bosônicos. Né? Por exemplo, aqui este epsilon da transformação, dessa rotação interna, tem que ser bosônico, porque aqui eu tenho um férmion, aqui eu tenho um férmion, portanto isso tem que ser um número ordinário. Né? Pertence a uma álgebra dos complexos, é um bóson. Então a supersimetria é isso, né? É uma transformação usual, né? A gente já viu várias transformações, só que ela mapeia em campos diferentes, mapeia um bóson no férmion e mapeia férmions em bósons. E ela deixa a ação invariante. Transformação faz a variação de L, isso vai dar zero. Né? E pelo teorema de Noether eu vou ter uma corrente conservada que é a supercorrente. Né? Agora é tudo super. Uma teoria supersimétrica, tudo é super. Então você tem uma supercorrente que vai ter componentes. Né? A supercorrente ela vai ter um Jμ e vai ter um Jμ alfa. Né? Vai ter uma parte fermiônica da corrente. Vai ter uma corrente bosônica e uma corrente fermiônica.
Então isso vai acontecer em toda a teoria supersimétrica, né? Eu tenho que ter sempre bósons e férmions juntos. Se a gente conta o número de graus de liberdade, a gente vai contar 2 graus de liberdade aqui, 1 grau de liberdade para um, mais 1 grau de liberdade para o B, ok? E aqui também 2 graus de liberdade, porque isso daqui é um espinor de Majorana, né? Isso aqui é eu escrevi aqui, né? Isso aqui é um espinor de Majorana. Então eu tenho 2 bósons, né? 2 bósons e 2 férmions. 2 férmions. 2 bósons e 2 férmions. Ok? Então vocês vejam que por causa dessa transformação, bósons e férmions são em pé de igualdade. Eles sempre aparecem com o mesmo número. Ou seja, se eu tenho uma partícula bosônica, 2 partículas bosônicas A e B, então tem que ter um companheiro supersimétrico que é o psi. Ou se eu tenho um férmion psi, eu tenho que ter companheiros supersimétricos, que são companheiros bosônicos, que são A e B. Então essa é a marca registrada da supersimetria. Para cada partícula tem que ter uma partícula com a estatística oposta, que é a companheira supersimétrica dela. Eu não vou mostrar para vocês, mas eu posso adicionar termos de massa, como eu falei, né? Posso adicionar termos de massa. Por exemplo, eu posso adicionar aqui 1/2 de m² A2 mais B2, ok? E posso adicionar mais menos 1/2, mais m psi barra psi, em termo de massa para o férmion. Para que esse termo de massa seja invariante por essas transformações, é necessário que essa massa do férmion seja exatamente a mesma massa dos bósons. Se tiverem massas diferentes, então isso deixa de ser uma simetria. Então o que a supersimetria está me dizendo? Além de eu ter a cada partícula o seu correspondente companheiro supersimétrico, de estatística oposta, ele tem que ter a mesma massa. Ok? Ele tem que ter a mesma massa. Então, se eu tenho o elétron, e a supersimetria existe na natureza, eu tenho que ter o companheiro supersimétrico do elétron com a mesma massa do elétron, né? E tem que ser um bóson, pode ser uma partícula de spin 0 com a mesma massa do elétron. Aí você vai procurar na tabela de partículas elementares e você vê que não tem nenhum bóson com a massa do elétron. Então isso mostra que a supersimetria não existe no universo atual. A baixas energias, a supersimetria não existe. Ou se você pega o fóton, né? O fóton é uma partícula bosônica de massa 0. Então a supersimetria prevê que ao fóton esteja associado uma partícula fermiônica chamada fotino, que tenha massa 0. Mas não existe nenhum férmion de massa 0. Tá certo? Então a supersimetria não existe. O que se espera é que ela seja... O que se imagina é que a supersimetria só é importante, só é relevante a altas energias, né? Ela, por exemplo, foi importante durante o Big Bang. E espera-se que os aceleradores, à medida que eles atingem energias mais altas, possam descobrir se a supersimetria existe ou não no nosso universo. Então o início da supersimetria é simples, é uma invariância da ação como outra qualquer, como a gente vem estudando, né, nesse curso aqui. Tecnicamente ela é muito complicada, porque como ela envolve férmions, né, mesmo mostrar que essas transformações deixam essa ação invariante é tecnicamente complicado. Mas nada que com um pouquinho de tempo a gente não possa assimilar. Então existe até uma nomenclatura, né? Então existe uma nomenclatura supersimétrica. Se você tem o elétron, o companheiro supersimétrico dele é o S-elétron, né? S de supersimétrico, ao fóton, você adota a nomenclatura de chamar os férmions com hino. Então ao fóton se associa o fotino. O que mais? O gluon se associa ao companheiro supersimétrico que se chama gluíno. Ao quark, né? Aos quarks, você vai ter companheiros bosônicos, que são os S-quarks.
e assim por diante. Ok? Então essa é uma área de pesquisa bastante... Ele não é muito mais de pesquisa, porque tudo que tinha que ser feito já foi feito, só falta descobrir a simetria, né? Mas é uma coisa muito importante, que já pegam os livros de teoria de campos, teoria quântica de campos mais modernos, todos eles falam da supersimetria. Mas ela também pode ser estudada a nível clássico, dessa forma que eu apresentei para vocês. Muito bem. Ela é candidata também para matéria escura, né? No modelo existe uma versão do modelo supersimétrico, do modelo padrão, né? Existe uma versão do modelo padrão, que é o modelo padrão minimamente supersimétrico, em que a partícula supersimétrica mais leve, chamada de neutralino, é encarada seriamente como uma partícula responsável pela energia, pela matéria escura do universo. Né? Todo mundo sabe que existe matéria escura, mas ninguém sabe do que ela é composta. Então, uma partícula supersimétrica é o candidato ideal para essa coisa. Perguntas? Vou passar para outro assunto. Ok. Então, a gente já viu, né? O que nós vimos? Nós estamos indo em ordem ascendente de spin. Nós vimos o campo escalar, que tem spin 0. Vimos o campo de Dirac, que tem spin no meio. E agora a gente vai ver o campo eletromagnético. Agora a gente vai ver o campo eletromagnético que tem spin 1. O fóton tem spin 1. O fóton é o quantum do campo eletromagnético. A gente está associando o spin ao quantum de cada um dos campos. Muito bem. Então, para a gente discutir a teoria do campo eletromagnético, a primeira coisa que a gente tem que fazer é incorporar a relatividade restrita na descrição do campo eletromagnético. Né? Curioso é que a relatividade restrita foi descoberta por causa do campo eletromagnético, mas pouca gente se preocupa em ensinar a versão do eletromagnetismo que é consistente com a relatividade restrita, de fazer o caminho de volta, né? Então eu vou fazer isso rapidamente. Se vocês fizerem um curso de eletromagnetismo 2, provavelmente bom, vocês vão estudar isso com mais detalhes lá. Muito bem. Então, se eu quero uma versão que incorpore a relatividade no eletromagnetismo, a gente obviamente tem que começar com o campo elétrico e com o campo magnético. Né? Bom, a primeira... o que significa encontrar uma versão relativística, né? Quando a gente está na mecânica, a gente sabe que é possível, a partir do momento linear P, inventar um quadrimomento Pmi, né? Cuja parte espacial é o momento linear e a componente zero desse quadrivetor é a energia. Isso vocês já sabem. Então, a maneira mais simples de encontrar uma teoria para o campo eletromagnética que seja consistente com o eletromagnetismo seria inventar um quadrivetor Mi que tivesse como parte espacial o campo elétrico, um quadrivetor Bmi que tivesse como parte espacial o campo magnético, e aí a gente tem que encontrar alguma coisa para colocar aqui, para a componente zero de Mi e para a componente zero do Bmi. Né? Aí vocês começam a pensar e vão ver que no eletromagnetismo não tem nada que você possa colocar aqui. É só pensar um pouquinho, vocês veem que isso não vai funcionar nunca. Não existe nenhuma outra quantidade nas equações de Maxwell que vocês possam colocar ali. Né? Tem que ter uma quantidade que não seja vetorial. Não tem mais nada para você colocar aqui. Então isso significa que a formulação, quer dizer,
uma formulação covariante do eletromagnetismo vai ser um pouquinho mais complicada do que isso. Aí você, como você é um pouco mais esperto, você fala, eu tenho 6 componentes aqui, de E e B, né? Eu tenho 6 componentes, como é que eu posso encaixar essas 6 componentes em um objeto maior? Bom, como a gente está na relatividade, e a gente está tentando estender isso para quadrivetores e não está dando certo, a tentativa mais simples é estender para uma matriz, né? Uma matriz 4x4. Então eu posso pegar uma matriz mini 4x4, né? Essa matriz vai ter quantas componentes? Vai ter 16 componentes. Então vocês vejam que se eu pegar e tentar encaixar E e B dentro de uma matriz 4x4, eu tenho que inventar mais 10 coisas para colocar aí. A gente não encontrou nem 2, né? Como é que vai encontrar mais 10? Mas aí você é esperto, você fez um bom curso de álgebra linear e sabe que qualquer matriz tem uma parte simétrica mais uma parte antissimétrica, que eu vou chamar de F mini. Então, S mini é igual a mais S mini e o F mini é igual a menos F mini. Qualquer matriz tem essa decomposição. Quantas componentes tem a parte simétrica? 10, né? Uma matriz 4x4 simétrica tem 10 componentes. E quanto vai ter na parte antissimétrica? 6, né? Que é o número mágico. Né? Então a gente pode incorporar o campo elétrico e o campo magnético como sendo as 6 componentes de uma matriz antissimétrica 4x4. Okay? Então eu faço isso, né? F mini vai ser matriz, como ela é antissimétrica, os elementos da diagonal principal são sempre 0, né? São sempre 0. Então aqui eu coloco E1, aqui E2, aqui E3, as 3 componentes do campo elétrico. Aqui vai ser menos E1 menos E2 menos E3. E depois eu coloco B3, B1 menos B1 e B2. Não, deixa eu ver se está certo. Aqui é 1, 2, B2 menos, acho que é. E aqui menos B3, B2 e menos B1. Então tá aí. Eu tenho uma matriz 4x4 e embutido nessa matriz eu tenho o campo elétrico e o campo magnético. Né? Essa matriz é o campo eletromagnético. Essa matriz é chamada do tensor, né? Uma linguagem mais sofisticada. Esse é o tensor do campo eletromagnético. A matriz é o tensor do campo eletromagnético. Aqui eu estou ordenando essa matriz com índice 0 no começo, 1, 2, 3, 0, 1, 2 e 3. Então eu posso escrever que as componentes 0 e, né, as componentes 0 e dessa matriz são as componentes do campo eletromagnético, do campo elétrico, EI, ok? E as componentes F e J, as componentes F e J, elas vão ser epsilon e JK de BK, onde epsilon e JK é o tensor de Levi-Civita em 3 dimensões, né? Isso daqui é 1 se IJK for permutação par de 1, 2 e 3, se for permutação ímpar é menos 1, né? Se for permutação par, se IJK for permutação par de 1, 2 e 3, vai ser menos 1 se for uma permutação ímpar de 1, 2 e 3, e vai ser 0 se 2 índices forem iguais, que são os outros casos. Essa é uma maneira compacta de escrever o campo elétrico e o campo magnético. Ok? Então vocês vejam, né? Agora eu tenho um objeto quadridimensional
Eu tenho um objeto quadridimensional que contém o campo elétrico e o campo magnético. Né? Essa é a essência do campo eletromagnético. Porque a gente sempre aprende que o campo elétrico é completamente distinto do campo magnético, não tem nada a ver com o outro. Né? Só ao longo dos anos é que vocês aprendem que isso não é verdade. O campo elétrico está intimamente associado ao campo magnético. Né? Se, por exemplo, vamos supor que a gente faça uma transformação de Lorentz nessa matriz, nesse tensor eletromagnético. Né? Como é que é uma transformação de Lorentz atuado em F? Né? Então, se eu faço uma transformação de Lorentz, vocês vejam que F' mini vai ser, vamos pôr os índices em cima, né? Fica mais fácil. F' mini é lambda mi alfa, lambda mi beta, vezes o F alfa beta. Né? Esse lambda é aquela matriz 4x4 que representa as transformações de Lorentz. Ok? Então vamos repetir aquela história que eu mencionei na primeira aula. Eu acho que ninguém reclamou, porque eu acho que ninguém pensou profundamente sobre isso, né? De que o campo elétrico, nem o campo elétrico nem o campo magnético são fundamentais. Né? Você lembra que eu dei um exemplo de que se eu tenho uma carga parada, essa carga só tem um campo elétrico, mas se eu vejo essa carga parada num referencial que está em movimento, então nesse referencial a carga está em movimento, e ela vai ter um campo elétrico mais um campo magnético. Ok? Aí eu falei para vocês, olha, isso mostra que nem o campo elétrico nem o campo magnético são essenciais. Por que eu afirmei isso? A gente só consegue entender essas coisas depois de ter um tratamento matemático adequado para esse tensor. Né? Então vamos pensar o que significa isso daí. Né? Vou pegar um exemplo mais simples para vocês depois entenderem esse exemplo mais complicado. Por que vocês têm um vetor? Né? Tem um vetor V. Né? O vetor V é um objeto que é independente de qualquer coisa, ele tem uma existência real. Mas quando a gente vai trabalhar com vetor V, a gente usualmente trabalha com as componentes desse vetor. Ok? Então, se esse V representa uma velocidade, eu usualmente vou para um sistema de referência, por exemplo. Posso pegar este sistema de referência, né, x e y, e vejo que esse vetor tem componentes Vx e tem Vy. Aí, de repente, eu falo, não, eu não quero trabalhar nesse sistema de coordenadas. Eu vou trabalhar num sistema de coordenadas rodado. Trabalhar nesse sistema de coordenadas aqui. Né? X', Y'. E aí o que a gente descobre? Nesse sistema de coordenadas, V'x é diferente de zero, mas V'y é igual a zero. Né? Então veja, as componentes de um vetor são quantidades que dependem do referencial em que a gente está. Se eu estou nesse referencial, as componentes Vx e Vy são diferentes de zero, mas se eu estou nesse referencial, eu tenho uma componente igual a zero. Então as componentes não são o objeto essencial. O objeto essencial, o objeto físico, é o vetor. Ok? O objeto físico é o vetor. Então aqui acontece a mesma coisa. Né? O objeto físico aqui é o tensor eletromagnético e não as componentes do tensor. Por exemplo, suponha que eu estou num referencial. Suponha que eu estou num referencial em que só a componente 1 do campo eletromagnético é diferente de zero. E2, E3 e todos os Bs são iguais a zero. Okay? Então essa matriz aqui só tem a componente 1 aqui e aqui. Eu estou no referencial em que a carga não está parada. Não é um referencial em que uma carga está parada, mas é um referencial em que eu tenho um campo só na direção x. Né? Tem um campo homogêneo na direção x. Aí eu aplico uma transformação de Lorentz. Ok? Suponha que eu aplico uma transformação de Lorentz na direção x. Então, se eu aplico uma transformação de Lorentz na direção x,
na direção x, a gente sabe que o lambda fica com aquela forma, cosseno hiperbólico de alfa, seno hiperbólico de alfa, 0, 0, que é seno hiperbólico de alfa, cosseno hiperbólico de alfa, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Então vocês estão percebendo o que vai acontecer quando eu aplicar essa transformação de Lorentz nesse tensor eletromagnético, que só tem o campo elétrico na direção x, né? Ela vai embaralhar tudo, vai aparecer, né? Quando eu fizer isso, vai aparecer várias componentes. Eu não vou fazer a conta, vocês podem fazer em casa, mas várias componentes, né? Várias componentes de F mini, de F' mini, vão ser diferentes de zero agora. Né? Porque como eu tenho essa matriz que mistura as linhas 0, linha e coluna 0 e 1, então esse setor aqui vai ser mexido, este setor aqui e este setor aqui vão ser mexidos. Então nesse outro referencial, eu vou ter componentes que são diferentes de zero. Então qual é a conclusão? Não são as componentes que são importantes. O objeto físico é o tensor eletromagnético, é o campo eletromagnético. Esse é o objeto que tem sentido físico, e não o campo elétrico e o campo magnético individualmente. Então a gente só consegue apreciar isso daí depois que entende coisas simples como essa, né? Diferenciar as componentes de um objeto do próprio objeto. Muito bem. Então, uma vez que a gente descobriu qual é a representação apropriada para o campo elétrico e para o campo magnético dentro de uma formulação que seja covariante à relatividade restrita, a gente tem que reescrever as coisas que a gente conhece. Por exemplo, a gente sabe que os campos elétrico e magnético têm que obedecer às equações de Maxwell, né? As equações de Maxwell. Divergente de E, vamos pegar no vácuo primeiro, né? As equações de Maxwell no vácuo. Divergente de E igual a 0, rotacional de B igual a 0, rotacional de E menos dB dt igual a 0, e rotacional de B mais dE dt igual a 0. Então, a gente pode reescrever essas equações, né, de forma que a relatividade restrita esteja manifesta, ou seja, em termos daquelas derivadas de μ, né, as derivadas em 4 dimensões, e do campo eletromagnético apenas? E a resposta é que é. Né? A resposta é que é. É só um pouquinho de exercício, está na lista, eu não vou fazer isso, né? Mas aí vocês podem mostrar que essas equações podem ser escritas como dμ de F mini igual a 0 e que dμ F mini ρ mais dμ F ρ mi mais dρ F mini igual a 0. Ok? Então é um exercício que está na lista fazer isso daqui. Passar daqui para cá. Na verdade, na lista está um pouquinho mais geral porque eu coloquei as fontes também. Né? Vocês podem colocar as fontes. Mas primeiro vocês podem começar sem fontes, depois com as fontes é meio que trivial. Então nessa notação relativística, nessa notação covariante, a gente tem uma economia, porque eu tenho 4 equações de Maxwell aqui, e na formulação covariante eu só tenho 2 equações para tratar. Ok? E na verdade isso se simplifica um pouquinho mais. Né? Isso se simplifica um pouquinho mais, porque, também está na lista para vocês mostrarem, essa equação aqui pode ser resolvida sempre. Ela tem uma solução conhecida. Né? Se eu tenho uma equação como esta,
a solução dessa equação diferencial é única. Essa equação implica que o F' pode ser escrito em termos de um quadrivetor, que é o que a gente queria fazer em primeiro lugar, né? Ela pode ser escrita como um quadrivetor. Então, ela pode ser escrita como dmi ani menos dmi ami. A solução dessa equação é esta, onde ami é o quadrivetor potencial. É o quadrivetor potencial. É o quadrivetor potencial. Ok? Um pouquinho mais de trabalho, né? Se vocês manipularem um pouquinho mais essas equações, manipular essa equação aqui, vocês podem identificar, inclusive, quem é esse quadripotencial, né? Isso aqui é um quadrivetor, então ele tem como componentes uma componente zero e, obviamente, uma componente espacial, que é o potencial vetor convencional do eletromagnetismo, né? Esse potencial vetor é aquele que aparece quando você escreve que B é igual ao rotacional de A, né? Então você pode identificar este A como sendo este potencial vetor através dessa equação. É só pegar, fazer F e J. FJ vai te dar essa estrutura de rotacional. FJ dá DI a J menos DJ a I. E essa é a estrutura do rotacional em coordenadas cartesianas. Ok? Então, comparando isso daqui com isto, vocês recuperam. Vocês sabem que a parte espacial do quadrivetor potencial é o potencial vetorial ordinário do eletromagnetismo. E a parte zero, né? A parte zero é o potencial escalar, né? É o potencial que você escreve quando E é menos o gradiente de φ. E é menos o gradiente de φ. Como é que você vê isso? Pega aqui, ó. O campo elétrico é o F0i. É o F0i, né? F0i me dá D0 a I. Quando a gente está na eletrostática, né, como o nome está dizendo, estático, não tem nada dependendo do tempo. Então, D0 de AI, derivada temporal de AI dá zero. Vai embora. Sobra o quê? Menos DI do A0. DI do A0 é o gradiente. Então, a gente identifica o A0 com o potencial, com o potencial eletrostático, né? Esse é o potencial eletrostático. No caso mais geral, o potencial eletrostático também vai depender da derivada do potencial vetor. Esse é o caso mais geral. Então você vê que a gente consegue recuperar todas aquelas expressões conhecidas do eletromagnetismo manipulando um pouquinho só essas equações aqui. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Essa equação aqui, ela é extremamente importante, porque ela me diz que as variáveis básicas do eletromagnetismo não é o campo elétrico e o campo magnético, não são o campo elétrico e o campo magnético, né? Se eu posso escrever o campo elétrico e o campo magnético em termos de derivadas de outras coisas, nesse caso, das derivadas do quadrivetor, então a variável básica do eletromagnetismo é o potencial vetor, esse quadrivetor aqui. Okay? Já que tudo pode ser escrito em termos dele. Então, no eletromagnetismo, a variável básica é a μ. A variável básica é a μ. Por que é importante a gente identificar a variável básica? Porque se eu quero escrever uma lagrangiana por eletromagnetismo, eu tenho que identificar qual é a variável no qual eu vou fazer as variações para obter a equação de movimento, né? Então aqui eu fico na dúvida, eu vou pegar e escrever uma lagrangiana e eu vou variar com respeito a F' ou ao potencial a μ, né? Como o F é derivada do potencial, eu necessariamente tenho que fazer variações com respeito ao potencial e não ao F. Ok? Muito bem. Muito bem. E outra uma coisa que não acontecia antes e que vai acontecer agora é que, e é uma coisa que pouca gente chama atenção para vocês no curso de eletromagnetismo,
é que o campo elétrico não está univocamente definido se eu dou os potenciais, né? Se eu dou o potencial AμI, ou se eu dou um outro potencial AμI, que difere do potencial AμI por uma divergência total, por um dmi de lambda, né? Pego o potencial A, adiciono uma derivada total, vocês vejam que o F' mini, que vai ser dmi de ANI mais dmi lambda menos dmi de AMI mais dmi lambda, o que vai acontecer? Que você tem dmi dni menos dni dmi, né? Então isso daqui vai simplificar com isso, né? As derivadas parciais comutam entre si. Então o que aconteceu? Sobrou dmi ANI. F' é igual a F. Então se eu dou esse potencial A e calculo os campos elétrico e magnético, ou dou o potencial A mais essa derivada de uma função qualquer, né? Lembre-se que esse lambda agora depende de x, depende de t, x, y e z, uma função arbitrária, né? Se eu adiciono ao potencial a derivada de uma função arbitrária, eu obtenho os mesmos campos elétrico e magnético. Então isso daqui mostra que os campos elétrico e magnético não são univocamente definidos em termos do potencial. Existe uma indeterminação do potencial. Então, como essa transformação me dá o mesmo potencial, isso está gerando uma simetria no potencial, né? Alguma coisa que não muda quando eu faço uma variação. Então, se eu faço essa variação delta AMI igual a dmi lambda, faço essa variação no potencial. Então, a variação no F mini é zero. A variação no F mini é zero. Ok? Veja que a gente está encontrando uma simetria que não tem nada a ver com a lagrangiana, né? Por enquanto a gente está no nível de variáveis. A gente está brincando com as variáveis que aparecem naturalmente no eletromagnetismo. Essa simetria aqui é chamada de simetria de gauge. Simetria de gauge. Né? Gauge significa calibrar em inglês, né? E aqui você está calibrando os potenciais. Você pode calibrar o potencial da forma que você quiser, através de uma função arbitrária. Você calibra o potencial, mas os campos continuam os mesmos. Certo? No eletromagnetismo clássico, essa simetria de gauge não é muito importante, né? Ela serve como um artifício matemático para você procurar resolver as equações de Lorentz da forma mais simples. Como você tem uma liberdade na escolha do potencial, e se você escreve as equações de Lorentz em termos dos potenciais, você pode usar essa simetria para deixar suas equações mais simples. Então é mais um truque matemático, é um artifício matemático para simplificar as equações diferenciais. Na teoria quântica, isso daqui é essencial, né? Isso aqui é essencial. Porque na teoria quântica, o objeto fundamental não são os campos elétrico e magnético, mas sim o potencial, que é a variável básica. Se eu for quantizar essa teoria, eu não posso quantizar nem o campo elétrico nem o campo magnético. Eu tenho que quantizar o potencial. Ok? E como o potencial não está bem definido, eu tenho que levar isso em conta na teoria, na teoria quântica, né? Na teoria clássica eu não preciso me preocupar, porque eu sempre trato com o campo elétrico e com o campo magnético. Você sempre aprende que esses potenciais aqui são meros auxiliares. Na teoria quântica, eles são extremamente importantes, porque são essas as variáveis que vão ser quantizadas. E aí, isso daqui se torna isso daqui tem que ser levado em conta na hora de você quantizar a teoria, porque você tem que quantizar uma teoria que não pode mudar se você muda as suas variáveis originais. Ok? Então vamos parar aqui. Na aula que vem, a gente vai estudar o eletromagnetismo. Alguma dúvida? Então, às 4 horas tem o seminário hoje.